6. Da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Artigo 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário, prevista em tratado. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil, por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão do exequatur às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial, que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Artigo 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1º. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2º. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada desde que garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente, para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 963. Constitui requisitos indispensáveis a homologação da decisão. Inciso 1º. Ser proferida por autoridade competente. Inciso 2º. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Inciso 3º. Ser eficaz no país em que foi proferida. Inciso 4º. Não ofender a coisa julgada brasileira. Inciso 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado. Inciso 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para a concessão de exequatur, as cartas rogatórias observar-se-ão
os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962, parágrafo 2º. Artigo 964. Não será homologada decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O disposto também se aplica à concessão do exequatur à carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso. Capítulo 7. Da ação rescisória. Artigo 966. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando: inciso 1. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2. For proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colução entre as partes, a fim de fraudar a lei. Inciso 4. Ofender a coisa julgada. Inciso 5. Violar manifestadamente norma jurídica. Inciso 6. For fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Parágrafo 1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistentes fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça, inciso 1, nova propositura da denúncia, ou, inciso 2, a admissibilidade do recurso correspondente. Parágrafo 3º. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Parágrafo 4º. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juiz, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. Parágrafo 5. Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parágrafo 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada, por hipótese fática distinta, ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Artigo 967. Tem legitimidade para propor ação rescisória. Inciso 1.
quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3. O Ministério Público. A linha A. Se não foi ouvido no processo em que ele era obrigatória a intervenção. A linha B. Quando a decisão rescindenta é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei. A linha C. Em outros casos em que se imponha a sua atuação. Inciso 4. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica, quando não for parte.